Em 60 segundos, a maioria das pessoas destrói completamente o respeito que os outros têm por elas. E o pior, nem percebem que estão fazendo isso. Porque algumas pessoas entram numa sala e imediatamente comandam respeito, enquanto outras são ignoradas ou desrespeitadas. A diferença não está na aparência, dinheiro ou status social. Está numa compreensão profunda de uma lei psicológica que Maquiavel conhecia há 500 anos. Há um princípio antigo que determina se você será respeitado ou se tornará invisível socialmente. Mas antes de revelá-lo, você precisa reconhecer o erro mortal que está sabotando suas relações neste exato momento. O mundo é governado pelas aparências. As pessoas julgam não quem você realmente é, mas o que você parece ser. E há um comportamento específico que envia um sinal devastador para o cérebro primitivo das outras pessoas. Um sinal que grita: esta pessoa não merece respeito. Isto não é autoajuda, é sobrevivência social. Porque quando a primeira impressão determina como você será tratado por meses ou anos, um único erro pode custar tudo. Quando alguém o desrespeita, qual é sua primeira reação? Você explica? Justifica? Oferece desculpas? Permanece ali tentando reconquistar a aprovação? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, acabou de identificar exatamente o comportamento que está destruindo seu valor social. Você está cometendo o erro mais mortal na dinâmica do poder humano. Aqui está a verdade brutal que ninguém quer admitir. Eles não respeitam quem fica. Eles não celebram o santo que perdoa. Eles não admiram o diplomata que explica. Eles não valorizam o amante que continua dando chances, esperando que finalmente notem seu valor. Cada vez que você permanece após um desrespeito, você está escrevendo um memorando público. Um memorando que diz: eu aceito ser tratado assim. Meu tempo não tem valor. Minha dignidade está à venda. Mas por que isso acontece? Por que nossa reação natural nos prejudica tanto? A resposta está na psicologia evolutiva. Nossos cérebros ainda operam com software desenvolvido há milhares de anos, quando viver em grupos significava sobrevivência. Naquela época, ser excluído do grupo equivalia à morte. Então desenvolvemos um medo profundo da rejeição, um desejo desesperado de agradar, de ser aceito. Pense no cérebro como um computador antigo rodando um sistema operacional primitivo. Esse sistema foi projetado para uma realidade que não existe mais, mas ele ainda controla suas reações automáticas. Este medo ancestral nos faz cometer o erro fatal. Tentamos recuperar o respeito através da submissão. Achamos que se explicarmos melhor, se formos mais gentis, se dermos mais chances, a pessoa finalmente nos valorizará. Mas o cérebro primitivo humano não funciona assim. Na verdade, ele funciona exatamente ao contrário. Quando você permanece após ser desrespeitado, você ativa um circuito neurológico antigo no cérebro da outra pessoa. Um circuito que categoriza automaticamente pessoas em duas classes: predadores e presas, líderes e seguidores, aqueles que merecem respeito e aqueles que podem ser pisoteados. Cada explicação que você dá confirma sua posição na hierarquia social. Cada justificativa adiciona mais uma camada de desrespeito. Cada tentativa de agradar fortalece a crença de que você é dispensável. É como um rato de laboratório que continua pressionando a alavanca mesmo recebendo choques elétricos. Eles te machucam, estudam sua reação, ajustam a dosagem e te machucam novamente. Cada vez que você aceita e permanece, você está fornecendo dados valiosos sobre até onde podem ir. Mas existe algo ainda mais sinistro acontecendo. Sua tolerância ao desrespeito não apenas afeta como essa pessoa específica te vê. Na verdade, ela programa todas as outras pessoas ao seu redor a te tratarem da mesma forma. Imagine o desrespeito como um vírus social. Quando você aceita publicamente um desrespeito, você se torna o paciente zero de uma epidemia de falta de respeito. Você está comunicando a todos que observam: este é o padrão de tratamento que aceito.
Sintam-se livres para me tratar assim também. É por isso que algumas pessoas parecem atrair desrespeito onde quer que vão. Não é má sorte, não é destino. É um padrão comportamental que elas mesmas estabeleceram e reforçam constantemente. Agora, observe atentamente sua própria vida. Quantas vezes você permaneceu em situações onde foi desrespeitado? Quantas vezes tentou explicar seu valor para alguém que claramente não o reconhecia? Quantas vezes engoliu sua dignidade esperando que as coisas melhorassem? Se você está sendo honesto consigo mesmo, provavelmente reconhece esse padrão. E talvez esteja começando a entender por que certas pessoas em sua vida continuam cruzando suas fronteiras. Mas aqui está o que mais me impressiona. A solução para este problema vai contra todos os seus instintos. Vai contra tudo que você aprendeu sobre relacionamentos. Vai contra a sua programação social de sempre seja gentil e de dê mais uma chance. A verdade é que o respeito não é conquistado através da gentileza. O respeito não vem de dar tudo de si. O respeito não surge de explicações ou justificativas. O respeito verdadeiro nasce de uma compreensão profunda de seu próprio valor e da coragem de protegê-lo. Nem todo sorriso é sincero, nem toda palavra gentil vem de um lugar genuíno. Algumas pessoas sorriem enquanto calculam quanto podem tirar de você. Algumas pessoas são gentis enquanto testam seus limites. E é aqui que entra a estratégia que mudará completamente como você é percebido e tratado. Uma estratégia que Maquiavel descreveu como a forma mais poderosa de comunicação humana. Uma estratégia tão eficaz que pode transformar qualquer dinâmica de poder em questão de minutos. Porque existe uma resposta ao desrespeito que é tão poderosa, tão inesperada, que força até mesmo os narcisistas mais arrogantes a reconsiderarem completamente como te tratam. Esta resposta não envolve gritar, não envolve argumentar, não envolve explicar seu valor ou tentar educar a pessoa sobre como ela deveria te tratar. Na verdade, esta resposta é o oposto completo de tudo isso. E quando você a domina, você se torna uma anomalia social. Em situações sociais, anomalias mudam completamente a dinâmica. Mas antes de revelar essa estratégia poderosa que Maquiavel conhecia, você precisa entender algo fundamental sobre a natureza humana. Algo que vai chocar você com sua simplicidade e brutalidade. E o que vou mostrar nos próximos minutos mudará para sempre como você vê cada interação social. As pessoas não valorizam o que está sempre disponível. Elas não respeitam o que podem ter a qualquer momento. Elas não se importam com aquilo que nunca podem perder. A ausência fala mais alto que qualquer palavra. A falta comunica mais que qualquer presença. O silêncio ensina mais que qualquer explicação. E agora você está pronto para descobrir como Maquiavel usava este conhecimento para manipular reis e comandar o respeito de impérios inteiros. Você está pronto para aprender a estratégia mais poderosa da psicologia humana. Agora que você identificou o erro fatal, chegou o momento de implementar o contra-ataque estratégico. O que você vai aprender nos próximos minutos não é apenas defesa, é dominação social através da inteligência tática. Maquiavel não tinha ilusões sobre a natureza humana. Ele sabia que o mundo é governado por aparências, e as pessoas julgam não quem você realmente é, mas o que você parece ser. Quando alguém comete o erro de desrespeitá-lo, eles acabaram de lhe dar a maior oportunidade estratégica possível. Primeira fase: reposicionamento estratégico. No momento exato em que perceber o desrespeito, você não reage emocionalmente. Em vez disso, você faz uma pergunta simples, mas devastadora. Você quis dizer isso dessa forma? Essa pergunta não é pedido de esclarecimento. É uma armadilha psicológica. Como Maquiavel escreveu, é melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Essa pergunta planta a semente do temor sem demonstrar hostilidade aberta. O que acontece na mente deles é fascinante. Eles percebem instantaneamente que cruzaram uma linha, mas agora precisam escolher entre admitir o erro ou dobrar a aposta. A maioria das pessoas entra em pânico interno.
Eles começam a gaguejar, a tentar explicar, a minimizar. E nesse momento você já ganhou. Mas aqui está o segredo. Sua pergunta criou algo que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Eles sabem que foram desrespeitosos, mas agora precisam justificar publicamente sua posição. E quando alguém é forçado a defender uma posição indefensável, eles inevitavelmente se enfraquecem ainda mais. Segunda fase, silêncio estratégico. Depois da resposta deles, que sempre será inadequada, você simplesmente para de falar. Não por 5 segundos, não por 10. Você mantém o silêncio até que se torne desconfortável para todos os presentes. Esse silêncio não é passivo. É uma demonstração de poder tão pura que chega a ser brutal. Você está comunicando algo devastador, sem dizer uma palavra. Sua resposta é tão inadequada que nem merece meu comentário. E todos ao redor percebem isso. O silêncio força eles a preencherem o vazio. E quando pessoas nervosas tentam preencher silêncios desconfortáveis, elas inevitavelmente dizem coisas que as prejudicam ainda mais. É como assistir alguém cavando a própria sepultura social. Terceira fase, redefinição permanente da relação. E aqui está onde a maioria das pessoas comete outro erro crucial. Elas voltam ao normal muito rapidamente. Elas aceitam um pedido de desculpas superficial e fingem que nada aconteceu. Mas você vai operar como um banco central. Uma vez que o crédito é perdido, as condições para recuperá-lo se tornam muito mais rigorosas. Isso é um erro estratégico devastador. Porque quando você volta ao normal imediatamente, você está comunicando que o desrespeito foi aceitável. Você está ensinando a pessoa que ela pode desrespeitá-lo sem consequências reais. Em vez disso, você redefine a relação permanentemente. A intimidade que existia antes acabou. A casualidade terminada. A partir desse momento, todas as interações são formais, profissionais, distantes. Você não é hostil. Você é simplesmente diferente. E aqui está a parte mais poderosa. Você nunca explica essa mudança. Não há conversas sobre o que aconteceu. Não há discussões sobre sentimentos. A mudança simplesmente existe como uma nova lei da física em seu universo pessoal. Essa redefinição silenciosa é devastadoramente eficaz porque ativa o que os psicólogos chamam de princípio da escassez. De repente, seu calor, sua atenção, sua aprovação se tornaram recursos raros. E recursos raros são automaticamente mais valiosos. Quarta fase, controle da narrativa social. Quando outras pessoas perguntarem sobre a mudança na dinâmica e elas vão perguntar, você nunca ataca diretamente. Em vez disso, você usa uma das frases mais poderosas da estratégia social. Apenas decidi manter as coisas mais profissionais. Como dizia Sun Tzu, toda guerra é baseada no engano, mas o engano mais elegante é simplesmente permitir que a verdade fale por si. Essa frase é genial porque não acusa ninguém de nada, mas comunica claramente que algo aconteceu. E quando você não fornece detalhes, a imaginação das pessoas preenche os espaços em branco, geralmente de forma muito mais prejudicial para a outra pessoa do que qualquer acusação direta poderia ser. Quinta fase, demonstração de valor. Através da indiferença, você continua sendo bem-sucedido, produtivo e respeitado por todos os outros. Mas para a pessoa que cometeu o erro, você se torna completamente indiferente. É como se você fosse uma fortaleza medieval. As pontes foram levantadas, os portões selados e a vida dentro dos muros continua próspera, apenas sem eles. Essa indiferença não é fingida, é genuína. Porque você entendeu algo fundamental sobre o poder. Pessoas que não conseguem reconhecer seu valor não merecem acesso a ele. E quando você genuinamente não se importa com a opinião delas, você se torna imune a futuras tentativas de manipulação. Mas aqui está onde fica ainda mais interessante. Essa indiferença genuína cria um efeito magnético.
Quanto menos você se importa com a aprovação deles, mais eles desesperadamente querem recuperá-la. É como se você tivesse se tornado um clube exclusivo com apenas um membro. E agora chegamos ao aspecto mais sutil, mas talvez mais poderoso de toda a estratégia. Você se torna uma anomalia social. A maioria das pessoas reage emocionalmente ou perdoa rapidamente. Você faz nenhum dos dois. Você simplesmente se torna diferente. E em situações sociais, anomalias mudam completamente a dinâmica. Todos percebem que você opera por regras diferentes, regras mais elevadas, regras que exigem respeito real, não apenas cortesia superficial. Isso cria o que eu chamo de efeito de deterrência. Outras pessoas observam como você lidou com o desrespeito e fazem uma nota mental. Com essa pessoa, não posso me dar ao luxo de ser descuidado. E esse é o momento em que você transcendeu de ser simplesmente respeitado para ser genuinamente temido, no melhor sentido da palavra. Mas existe um nível ainda mais profundo dessa estratégia. Quando você implementa esse sistema consistentemente, você não está apenas lidando com desrespeitos individuais. Você está construindo uma reputação, uma marca pessoal baseada em padrões inquebráveis. E aqui está a verdade final, que a maioria das pessoas nunca compreende. O respeito não é algo que você pode pedir ou exigir diretamente. O respeito é algo que você constrói através de consequências consistentes. E consequências consistentes exigem princípios inflexíveis. Mas existe algo ainda mais poderoso acontecendo quando você domina esses princípios. Quando você domina essa abordagem, algo extraordinário acontece. Você para de precisar usá-la, porque as pessoas aprendem instintivamente que desrespeitá-lo tem custos reais. E quando os custos são claros, as pessoas naturalmente modificam seu comportamento. Você se torna aquela pessoa que entra numa sala e imediatamente comanda respeito, não através de arrogância ou agressividade, mas através da presença silenciosa de alguém que conhece exatamente seu próprio valor e não aceita nada menos do que reconhecimento completo desse valor. Agora você possui o conhecimento que prometi no início, como nunca mais ser desrespeitado usando a estratégia mais poderosa da psicologia humana. Você descobriu por que algumas pessoas comandam respeito instantâneo, enquanto outras são ignoradas. E mais importante, como se tornar alguém cujo valor é inquestionável. E essa é a diferença entre ser respeitado por conveniência e ser respeitado por necessidade. Entre ser tolerado e ser verdadeiramente valorizado. Entre ser mais uma pessoa na multidão e ser alguém cuja aprovação realmente importa. Se essas estratégias de poder social despertaram algo em você, se você reconhece que chegou a hora de proteger seu valor e comandar o respeito que merece, então está pronto para dar o próximo passo. A fortaleza que você está construindo não é feita de tijolos ou cimento. É feita de princípios inquebrantáveis e consequências consistentes. Cada não que você diz ao desrespeito adiciona mais uma pedra aos muros. Cada fronteira que você protege fortalece as fundações. E quando essa fortaleza estiver completa, você descobrirá algo surpreendente. O mundo inteiro muda sua postura em relação a você. Você não precisa anunciar sua mudança. Ela simplesmente se torna visível, como um castelo que surge no horizonte. Você agora tem em suas mãos o que poucos compreendem, que o respeito verdadeiro não se conquista através de palavras ou súplicas, mas através da demonstração silenciosa de que seu valor não está em negociação. Começamos esta jornada com uma pergunta. Por que algumas pessoas comandam o respeito enquanto outras são ignoradas? Agora você tem a resposta completa. Você descobriu o erro fatal que sabota o respeito. Dominou a estratégia maquiavélica que transforma qualquer dinâmica de poder. E aprendeu como construir uma reputação baseada em padrões inquebrantáveis. Se você aplicar essas estratégias com consistência, se proteger seus limites com a precisão de um estrategista e a firmeza de uma fortaleza,
você nunca mais precisará pedir respeito. Para aqueles que estão prontos para aplicar esse conhecimento imediatamente, lembre-se de que a primeira oportunidade de implementar essas estratégias pode surgir ainda hoje. E quando surgir, você saberá exatamente o que fazer. Porque no final, as pessoas não respeitam quem fica após ser desrespeitado. Elas respeitam e secretamente invejam aqueles que conhecem seu próprio valor e têm coragem suficiente para protegê-lo. A ausência fala, o silêncio comunica. E agora você domina ambos para nunca mais ser desrespeitado novamente.